Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento de EBD online. Nessa feita, estamos aqui com o nosso diácono Ailson e queremos dar o bem-vindo ao nosso diácono Ailson e nossa EBD online. Bem-vindo, Ailson, nessa EBD. A paz do Senhor para todos. Para mim é uma honra poder estar aqui atendendo o convite do nosso presbítero, assim cooperando na obra do Senhor. Me sinto privilegiado pela oportunidade de poder estar aqui junto com ele. Isso é uma honra, muito gratificante. Muito bem, Ailson. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a lição 6, as profecias nos livros históricos. Vamos aqui abordar 3 subtópicos em cima desse tema, os fatos históricos, para nós compreender as profecias, profetas e profecias nos livros históricos e profecias sobre a vinda do ungido. Queremos lhe convidar para ficar conosco até o término dessa EBD. Curta, comente e compartilhe, porque o nosso propósito é abençoar vidas. Estamos aqui porque em tempos tão difíceis, estamos trazendo a EBD online para edificação de vidas. Então, vamos ler 2 Reis 6:9, a nossa leitura temática. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os assírios desceram ali. Quando Deus usou o profeta Eliseu, o rei da Síria armava emboscada e o Deus de Israel usava o profeta para dar livramento ao seu povo. O tema desta EBD é as profecias nos livros históricos. E aqui vamos ler a nossa leitura em classe. E eu vou convidar o nosso diácono Ailson para ler lá em 1 Reis 17, verso 1 ao 4. 1 Reis 17, 1 e 4. Leamos. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalhos, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Muito bem. O nosso objetivo desta aula, iremos descrever os fatos históricos, a história do profetismo, a fim de compreender as profecias. O tema da lição, as profecias nos livros históricos. Ela conta a história do povo de Israel, desde a entrada na terra prometida, a divisão da herança pelas tribos dos juízes, dos profetas e a monarquia até a reconstrução das muralhas de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Então, queridos, essa lição ela é muito importante, porque vamos aqui entender os fatos históricos com relação à profecia e o profeta. E o tópico primeiro, nós vamos aqui conceituar os fatos históricos para compreender a profecia. E aqui a lição nos ensina que os fatos históricos identificam todos os nomes próprios, eventos, referência geográfica, não é? Dentre os símbolos que também eram usados na profecia e os cuidados com as profecias na questão de se cumprir. Então, a importância do fato histórico dentro da lição
é que ela abrangia, não é, a origem, cada profeta, seus eventos, as referências, quem levantou o profeta, porque não apenas bastava Deus usar o profeta, tinha que estar escrito para ver se iria ou não se cumprir. Então, é importante os fatos históricos, porque nós vamos entender o trabalhar de Deus em cada ocasião, em cada momento que o Senhor usava o profeta para advertir ou abençoar a nação de Israel. Vamos aqui perguntar ao nosso diácono Ailson sobre também qual a importância, diácono Ailson, dos fatos históricos nas profecias. A importância dos fatos históricos na profecia é contar a história do povo de Israel desde a entrada na terra prometida, a divisão da herança pelas tribos, dos juízes, dos profetas, a instituição da monarquia até a reconstrução das muralhas de Jerusalém, após o cativeiro babilônico. Muito bem, diácono Ailson. Então aí nós vamos ver que a história revela o trabalhar de Deus. Aqui também, Ailson, diz a lição que todo Israel, ela viveu, não é, dentro do fato histórico profético. Vamos ver, quando Deus chamou Adão, Abraão, não é? Abraão, Isaque e Jacó, formou as 12 tribos, a nação de Israel. Vamos ver ali o trabalhar do Senhor em toda a história do povo de Deus, não é? Então, essa é a importância que Deus, quando usou o profeta, na íntegra, ele se cumpriu. E Deus vem guiando o povo, não é, ao longo dos anos, em cima da sua palavra. Aqui a lição comenta que todos os profetas chamavam o povo para a compreensão da palavra. E quando eles abandonavam, Deus usava o profeta para o advertir, para que eles entendessem qual seria o caminho para ele trilhar e logo serem abençoados por Deus. Também aqui nós vamos ver, nesse contexto histórico das profecias, vamos aqui encontrar 3 profetas renomados nesse contexto histórico. Vamos ver aqui Moisés, Débora e o profeta Samuel. Moisés nasceu em 1487 e sua chamada foi em 1446. O fato histórico vai comprovar a veracidade do trabalhar de Deus no contexto bíblico. Então nós, como igreja, temos que aprender isso. Temos que entender que quando Deus fala, diácono Ailson, se cumpre, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Também aqui, nesse fato histórico, vamos ver Débora. Quem foi Débora? A 4ª juíza sobre Israel e atuou no século 12 a.C. Então vejam que a história nos traz um panorama que nós vamos desfrutar, não é, do trabalhar de Deus com seus profetas. Também aqui vamos ver o profeta Samuel, que atuou no século 11 ao século 10 a.C., não é? Foi quem ungiu a monarquia sobre Israel, o rei Saul, não é? E o rei Davi. E esses 3 profetas eram conceituados no contexto histórico de Israel. Então, amados, nós aqui vamos entender que a história, ela ajuda a igreja no século 21 a compreender, não é, a grandeza do trabalhar de Deus no contexto histórico e que ele também trabalha hoje no contexto atual. E ainda aqui, diácono Ailson, eu fui ainda fazer pesquisa e nós aqui vimos mais coisa em cima desse fato histórico. Por exemplo, faz uma abordagem à figura do profeta, em que devemos levar em conta os aspectos muito distintos.
aspecto antropológico, que é o estudo do homem em seu desenvolvimento físico e social, cultural e teológico. O profetismo traça a história do movimento profético em Israel. É como nós falamos, Diácono Ailson, toda a história de Israel, ela foi oriunda em cima das profecias. A chamada de Abraão, não é? Seus filhos, as 12 tribos, a nação, não é? Então, os fatos históricos narram esta dimensão do trabalhar de Deus no contexto bíblico. E ainda nesse tópico 1, os fatos históricos, nós vamos aqui mencionar 12 livros que narram os fatos históricos, dentre eles Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, eles foram conceituados como históricos, proféticos, que Deus usou a isso, os profetas, para transmitir a sua palavra. E logo nós aqui, agora estamos aprendendo o trabalhar de Deus no fundo histórico. Uma bênção, não é isso? Podemos nos alimentar com esta palavra e sermos abençoados por Deus nessa EBD online. Também vamos aqui, Diácono Ailson, trazer o conceito de profetas e profecias no livro histórico. Então aqui nós vamos nos deter apenas em 3 profetas que o Senhor levantou, não é, nesse contexto histórico para o representar. E foram homens, Ailson, que deixaram um legado, dentre eles o profeta Samuel, o profeta Elias e o profeta Eliseu. E vamos aqui usar o nosso Diácono Ailson. Ailson, quais os nomes desses profetas e sua atividade em cima do tópico 2? Deus levantou para que esses profetas? Primeiro vamos citar os profetas, né? Com base no tópico 2 foi Moisés, Samuel, Elias e Eliseu. Isso. Entendeu? Samuel ungiu o rei Davi, né? Isso. Tem uma grande importância na Bíblia Sagrada. Elias conhecido como profeta messiânico. Grande importância, né? Há cerca de 700 anos antes de Cristo, eles já profetizaram a vinda de Cristo, o ungido de Deus. Amém? Amém. Muito bem, Diácono Ailson. Vamos ver profetas e profecias nos livros históricos, como disse o nosso Diácono Ailson. Deus usou esses homens de forma poderosa, amados, no contexto histórico do povo de Deus. Também aqui nós colocamos no ano 630, Ailson, anticristo, vamos ver, não é? O profeta Samuel tornou-se o grande profeta e juiz de Israel, restaurou a lei, a ordem, a adoração religiosa regular no país. O profeta Samuel, filho de Ana com Eucana, o Senhor chamou ele quando ele estava aprendendo com Eli, aonde ele ficou como sacerdote no lugar de Eli, porque Eli perdeu a comunhão com Deus. O profeta Samuel significa no hebraico ouvido por Deus, aquele que provém de Deus. O nome de Deus é prometido ou dado por Deus. E ele profetizou, não é, a palavra de Deus para Israel, a vitória contra os filisteus em Mispa, e deixou um marco memorial e chamou aquele lugar de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então vejo que esse contexto histórico, vamos ver personagens como homens de Deus que foram um marco no contexto histórico para ser a boca de Deus
na nação de Israel. Também aqui, diácono Ailson, nós vimos, não é, que foi ele quem ungiu Saul, como disse o nosso diácono, e também ungiu Davi. O último ato profético de Samuel foi quando ele ungiu Davi como o sucessor de Saul, porque Saul perdeu a diretriz em obedecer à voz de Deus. E o seu legado se estendeu até o Novo Testamento. O livro de Hebreus 11 menciona, foi um exemplo e atravessou os séculos, e por isso ele é mencionado pelo escritor em Hebreus entre os heróis da fé. Então, amado, veja a importância do contexto histórico em narrar a história para deixar o legado e para que nós hoje, igreja moderna, século XXI, possamos continuar sendo homens, profetas, igreja do Senhor Jesus, porque temos essa responsabilidade. Não é isso, diácono Ailson? Então, nesse tópico 2, vamos ver profeta Samuel. Também, diácono Ailson, profeta Elias, como aqui o senhor mencionou, um homem que foi usado por Deus e foi transladado. Elias ainda não provou a morte. E eu lendo, Ailson, a palavra, encontrei 13 atividades entre milagre e profecia no contexto de Elias. O que Elias fez? Como Deus usou esse profeta? E aqui, Ailson, eu listei alguns tópicos. Profetizou a grande seca sobre Israel. Destruiu o altar de Baal. Quando Elias trouxe um teste para os falsos profetas, o Deus que falasse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Enfim, aqueles falsos profetas foram humilhados e mortos devido à sua idolatria. Também aqui, Ailson, nós vamos ver que ele profetizou a sentença do rei Acabe, porque Acabe perdeu a comunhão com Deus e matou Nabote, ficou com sua vinha, e logo veio o castigo de Deus sobre esse contexto de Israel que andava fora da palavra do Senhor. Também nós vamos ver, Ailson, 102 homens são consumidos pelo fogo, porque o rei Acasias mandou soldado lá prender o profeta. E sabe o que ele disse? Se sou homem de Deus, desça fogo do céu. E 50 soldados com mais um oficial, em 2 turnos, foram executados. Então, o fundo histórico revela para nós hoje quem é Deus, a grandeza de Deus, Ailson, sobre nossa vida, não é? Sobre o fundo histórico, como Deus usou os profetas para que o nome deles fosse exaltado. Amado, importante nós termos esse contexto histórico para hoje pregar e mencionar os feitos do Senhor no século XXI moderno. Também, Ailson, aqui nós vimos no tópico 2, não é? Profeta Eliseu. Não foi à toa que ele pediu porção dobrada. E lendo esse contexto de Eliseu, encontrei 26 atividades do profeta Eliseu. Não foi à toa porque a isso ele pediu porção dobrada, porque aqui menciona 26 milagres, vamos assim dizer, que Deus usou o profeta para abençoar o povo. Dentre eles, 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas, 2 Reis 2:23. Profeta, quando saiu de Jericó, veio um grupo de jovens zombar do profeta, e logo ele amaldiçoou, e Deus trouxe o juízo sobre aquele jovem idólatra. Dentre os milagres e profecia, profetizou o filho para a sunamita. A sunamita fez um quartinho para Elias, e Elias disse: essa mulher tem sido muito gentil. E ali ele, como homem de Deus, profetizou. Ele disse que ela teria um filho. E no passar dos tempos, a profecia se cumpriu. Então, como Deus
ele usa os profetas para que o nome dele seja exaltado e vidas sejam edificadas. Também aqui, Ailson, eu coloquei, curou Naamã da lepra. Veio o oficial, não é? E ele mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, porque o homem de Deus tinha intimidade com Deus. Também aqui, vamos ver, fez nadar um machado, mais um milagre, revelou ao rei de Israel o esconderijo dos sírios. Foi o texto temático que nós lemos no começo, quando a Síria levantava contra o rei de Israel, o Senhor revelava ao profeta, não é, Eliseu, e logo ele transmitia ao rei de Israel. Então, amados, o tópico 2, profetas e profecia no contexto histórico. E vamos ver aqui N milagres, profecias, o quanto o Deus da igreja é poderoso, é grande para abençoar nossas vidas, que possamos procurar aprender o fundo histórico bíblico para nós estarmos inteirados da dimensão do Deus da igreja. Diácono Ailson, e aqui agora vamos para o tópico 3, profecias sobre a vinda do Messias ou do ungido. Qual o texto bíblico que menciona a vinda do ungido? Diácono Ailson. Antes de falar no tópico 3, eu queria corrigir algo no tópico 2. Eu falei Elias, que era conhecido como profeta messiânico, mas na verdade é Isaías. Muito Elias bem. Foi aquele que passou a capa para Eliseu. Isso, muito bem. E respondendo à pergunta do nosso presbítero, com base na lição do tópico 3 da lição. E a pergunta foi: qual foi o primeiro texto bíblico que menciona a vinda do ungido? Isso. Essa passagem está registrada em 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 10, que tem como título o Cântico de Ana. Está escrito assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Muito bem, glória a Deus. Então, as profecias contidas nos livros históricos, Ailson, era uma preparação para a nação de Israel quando viesse o ungido. E aqui a lição diz que ungido o Messias. Os judeus nos tempos de Jesus aguardavam muito ansioso esse líder político poderoso para libertar a Israel. Essa palavra Messias, ela foi transliterada na Septuaginta, quando a Bíblia hebraica ela foi traduzida para o grego, não é? E veio a palavra Messias. Assim, o discípulo de Jesus é chamado de Cristo. O Messias das profecias estava entre eles. Então, as profecias sobre a vida do ungido ou de Cristo foi uma preparação para que a nação pudesse crer, receber a vinda do Filho de Deus que iria libertar o povo do cativeiro. Mas eles esperavam, Ailson, um Cristo que viesse com espada e lança. E Cristo veio implantar um reino espiritual, a libertação do pecado. Então, nessas profecias, vamos aqui ainda ler alguns tópicos, dentre eles. Profeta Isaías também profetizou no século 8 a.C. ao século 7. Isaías 7,14: pois saibam que Jeová lhe dará um sinal. A jovem concebeu e dará à luz a um filho, e o chamará pelo nome Emanuel.
Então, amados, aqui eu listei a isso 18 profecias mencionadas nos livros históricos. Não vamos ler toda porque o tempo não dá, mas vamos aqui entender que o Senhor proferiu a sua palavra e quando Ele profere, se cumpre na íntegra, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Também aqui eu coloquei, diácono Ailson, Miqueias 5:1. Mas você, Belém de Efrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá, é de você que sairá de mim aquele que há de ser o chefe de Israel. Então, isso foi escrito em 742 a.C. Então vejam que o fundo histórico dos livros bíblicos traz o plano de Deus revelado para a nação de Israel e logo abençoa a igreja do século 21, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Também aqui vamos ver a primeira promessa, lá em Gênesis 3,15, quando está mencionado a semente, a descendente de uma mulher esmagará a cabeça de Satanás. Isso foi escrito no século 15 ao século 14 antes de Cristo. Então veja, diácono Ailson, a importância não é de nós entendermos a história das profecias e dos profetas, e todas elas se cumpriram na íntegra, apesar que algumas ainda profecia não se cumpriram. No caso, a 70ª, não é? Quando Deus disse para Daniel que o tempo seria de 70 semanas. A última semana está ainda em oculto e vai se cumprir nos tempos escatológicos, quando vier o período aonde o Senhor vai buscar a igreja e vai vir o período de tribulação, reino milenar, dentre outros, vai se cumprir o término das profecias bíblicas mencionadas em sua palavra. Então, quando nós aprendemos o fundo histórico, nós vamos ser preparados para os atos que virão a isso sobre a igreja do século 21. Também aqui, para nós concluirmos, aqui eu coloquei, queridos, para nós, Cristo cumpriu plenamente a missão como Messias ou como ungido. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus. Como profeta, durante seu ministério, ele transmitiu mensagem de Deus. Como sacerdote, ele é a ponte entre nós e Deus, tendo se oferecido como sacrifício por nossos pecados. Como rei, ele reina sobre todo o povo de Deus para sempre. Então, vamos ver que as profecias oriundas sobre a vida do ungido, não é? Ela foi cumprida no livro histórico de forma forte. E isso nos ensina que nós temos que atentar para a palavra de Deus e nunca desprezar o fundo histórico, porque ela traz ensinamento importante para a igreja do século 21. E nossa conclusão diz: nesta lição queremos frisar que os livros históricos nos mostrou uma forte participação dos profetas que Deus enviou por meio dos seus ungidos ou profetas naquele contexto. E nesse período foi-nos apresentado vários momentos em que a profecia se fez presente para ajudar a nação a reencontrar o caminho certo para Deus. Que o nosso Deus, nessa EBD online, sintetizada em poucos minutos, possa abençoar a nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Eliel Costa,
junto com a equipe de comunicação que tem feito um trabalho, muito abençoado nesta igreja. Que o Senhor abençoe o nosso diácono Ailson, que também, somou conosco. E nós queremos lhe convidar para você curtir, comentar e compartilhar esta aula de EBD que edificou nossas vidas, onde nós aprendemos o fundo histórico, a sua importância em aprender o trabalhar do Senhor, como Deus usou os profetas e as profecias oriundas da vinda do ungido. Que o Senhor abençoe a sua igreja poderosamente e possamos, como igreja, buscar aprofundarmos nesta palavra, porque é o alimento, é a base, diácono Ailson, para as nossas vidas. Nosso diácono Ailson vai orar, entregando na mão de Deus esse momento abençoado, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, meu Deus, por este momento que aqui passamos diante de Ti. Obrigado, Senhor. Por esta oportunidade, Pai, sim, Deus, de podermos aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajude na caminhada. Sim, Deus. Que o Teu Santo Espírito abençoe cada um que estão nos seus lares, em nome de assistindo Jesus, esta escola bíblica dominical. Sim, Deus. Que venha trazer à tona a importância, ó Pai, sim, querido, Deus, de se alimentar, ó Pai, sim, da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. A importância dos fatos históricos. Obrigado, que traz Deus, para nós, ó Pai querido, a verdadeira revelação da Tua palavra, Deus, onde nós possamos, ó Pai querido, aumentar a nossa fé, sim, Deus, mais e mais, que o Senhor venha nos despertar, sim, para a Tua presença, ó Pai. Deus. Quero desde já Te agradecer, sim, pela vida do nosso pastor Eliel, sim, pela Deus, confiança. Sim, quero Te agradecer pela vida do nosso presbítero Edmilson, que fez o convite a mim, este desafio, sim, e aqui eu cheguei para a glória e o louvor do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos ajude em tudo e nos conceda mais oportunidade para aprendermos e estudarmos a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus e Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro assim e desde já agradeço. Amém. Curta, comente e compartilhe. A palavra de Deus, ela é poderosa para abençoar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.